Então, antes de começar a ler a Bíblia, antes de começar a falar aquilo que Deus ordenou, eu queria que você fechasse seus olhos e que esse louvor, que é um louvor que toca muito o meu coração, que ele seja como um bálsamo, que ele prepare o seu coração para receber a palavra que não sou eu que quero trazer essa noite, mas que o próprio Deus quer comunicar à tua igreja. Que você possa fechar os olhos e entrar em espírito de oração, de adoração, e que dentro do seu interior você peça: Pai, eu preciso ouvir a tua voz essa noite. Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, porque eu não quero ser um mero espectador daquilo que o Senhor tem feito, mas eu quero viver a tua palavra. Ai, Espírito Santo, transforma essa seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nele há segurança. Olhar perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Nós precisamos dos teus braços. Em teus braços é meu descanso. Nós precisamos que o Senhor aquiete as nossas almas. Em teus braços é meu descanso. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em teus braços é meu descanso. Coloca a mão sobre o seu coração. Jesus, nos aquieta hoje, Pai. Que nós consigamos estar 100% disponíveis a ouvir a Tua voz. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas a nossa mente, o nosso coração está em outro lugar, Pai. Mas que nessa noite nós vamos estar 100% disponíveis ao Teu agir. Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque eu não sei as necessidades que você tem, mas Deus sabe. Porque a pessoa que está do seu lado talvez não sabe as lutas e as guerras, mas Deus sabe. E é um Deus perfeito, num Deus Pai, num Deus onisciente, onipresente e onipotente que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nos dá descanso em meio ao caos. O Deus que aquieta a nossa alma, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, que o Senhor seja hoje aquele que traga a paz. Pai, Espírito Santo, que o Senhor seja o reconciliador. Se existe alguém aqui que não encontra paz, que hoje o Espírito de reconciliação esteja sobre a tua igreja. O Espírito do perdão, da graça, da misericórdia, porque é esse Espírito que faz com que entendamos que o Senhor é o Pai que cuida e que não abandona os seus. Obrigada, Jesus, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada, Jesus. Os nossos corações estão em tuas mãos agora. Que nós sejamos como um solo e que a semente que for lançada encontre um solo fértil. E que, se for necessário, as nossas lágrimas façam desse solo hoje um solo fértil. Nós não queremos fingir, Pai. Nós queremos verdadeiramente nos entregar ao verdadeiro descanso. Porque sozinho nós não aguentamos mais. Obrigada, Jesus. Toma a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos na era da alta performance.
em entregar tudo que a gente tem, em ser melhor, e não há nada de errado nisso. Mas a partir do momento que o nosso Senhor é a alta performance, tá tudo errado. A gente vive também na era que tá todo mundo cansado. Com certeza, estamos cansados. E quando a gente olha para cansaço, a gente não pode ver apenas um cansaço físico. Porque para o cansaço físico, a medicina explica o que você deve fazer. Dormir bem, se alimentar melhor, dar um check-up nas vitaminas, né, Cadu? Olhar as vitaminas, se tá tudo certo. Se você chegar para o seu médico do sono, que existe, ele vai te dar várias coisas a serem feitas para que você não encontre esse lugar de fadiga, de cansaço. Então, se você está se sentindo muito cansada, vá no médico também, gente. Por favor. Às vezes é uma vitamina baixa. Às vezes está faltando ferro, vitamina D, enfim, não sei qual é a vitamina. Mas pode ser que seja. Mas a gente não vive em uma geração cansada fisicamente. A gente vive uma geração cansada emocionalmente e mentalmente. E esse é o pior cansaço. Porque você sabe que você pode dormir 10 horas. E quantas pessoas... dormi o dia todo, eu acordo parecendo que passou um trator por cima de mim. Não descansei, foi nada. Esse cansaço não é físico. E quando o homem se afasta de Deus, ele se coloca nesse cansaço. Quando o homem não entende a plenitude de quem Deus é como se ele abrisse uma legalidade para se encontrar enfadado. Porque viver nesse mundo cansa. Gente, viver num mundo desse cansa. Porque você não tem paz nem para andar na rua, para se exercitar. Quando você vê a notícia que uma menina saiu da igreja e foi morta, viver num mundo como esse cansa. Aí a sua oração é: Deus, me leva, porque eu não estou mais aguentando viver aqui. Porque eu não encontro esperança. Mas nós sabemos que a esperança está aqui. A nossa esperança provém de um trono eterno. E ele se chama Jesus. Aquele que está sentado sobre o trono, aquele que governa todas as coisas, aquele que estabelece reis, tira reis, aquele que é o dono do tempo, aquele que é a água, onde quando a gente bebe a gente nunca mais tem sede, o pão da vida. Esse é o Senhor de tudo. É nesse lugar que encontramos descanso. E lá em Mateus 11, essa inclusive foi uma palavra que Deus nos deu para a igreja mesmo. Como pastores, o pastor João e eu, enquanto estávamos orando, e todas as vezes que Deus traz uma palavra pra gente, primeiro ele fala com a gente. Eu até postei hoje, primeiro em mim e depois para as pessoas. Porque senão isso aqui se torna um show. E eu te entrego aquilo que nem eu vivi. Aí para de fazer sentido. Porque os nossos frutos, eu já falei isso aqui algumas vezes, eles não podem ser medidos no púlpito, mas quando a gente sai. Mateus 11, a gente vê um contexto meio conturbado. Jesus aqui, ele está literalmente dando uma peia em muitas pessoas. Jesus, ele está nesse momento repreendendo muitas pessoas. Depois de falar de João Batista, a partir do verso... Deixa eu ler. A partir do verso 20, Jesus começa a repreender cidades. Porque nós precisamos entender que a repreensão do Pai, ela é para te levar a um lugar mais profundo. Eu ouvi isso e achei muito interessante. Porque Deus é um Deus de tantas regras? Porque existem tantas ordenanças? Porque Ele quer te levar para o melhor caminho. O que o pai faz dentro de casa? Estabelece regras. É porque ele quer que o filho se dê mal? Não. Mas ele sabe que aquela regra e aquela ordenança vai levar ele a um lugar melhor. Deus não nos dá ordenanças, mandamentos, porque Ele quer nos ver errar. Mas Ele sabe que se seguirmos aqueles mandamentos, a nossa vida vai ser melhor. Ele nos poupa. Essa é a verdade.
momento, Jesus ele estava repreendendo algumas cidades, a partir do verso 20. Eu vou parafrasear para vocês. No verso 21, ele começa a dizer: Corazim, Betsaida, se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, a muitos deles teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Mas eu te digo, haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Mas eu vos digo, haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. O que é que Jesus estava falando aqui? Talvez você nem saiba onde são essas cidades. Aqui ele pegou duas categorias de cidades. Uma, que ele tinha feito muitos milagres. Jesus curou, libertou, fez e aconteceu. Outras duas, Jesus não tinha operado tantos milagres. E aí ele coloca em um grau de comparação literalmente, e ele é muito literal nessa passagem, e ele diz assim: sabe Sodoma? Todo mundo sabe Sodoma. Sodoma e Gomorra, que só tinha imoralidade, pronto. Sabe Cafarnaum? Se eu tivesse ido para Sodoma e feito todos aqueles milagres, eu não tinha destruído eles. Mas eu estou aqui em Cafarnaum, a cidade onde Jesus viveu. Todos aqueles milagres, a maioria foi em Cafarnaum. Ou seja, o povo viu os milagres, o poder de Jesus. E ele disse assim: eu vou, no meu juízo final, eu vou ter mais mansidão, mais misericórdia lá em Sodoma do que aqui em Cafarnaum. E esse é um relato primeiramente para nós que estamos aqui dentro da igreja. Porque às vezes a gente quer cobrar do outro algo que nós não estamos fazendo. A palavra diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Não adianta a gente vestir uma roupa de crente, vir para a igreja, assistir o culto sábado, domingo, participar do discipulado, e você não crê no poder de Jesus. Era isso que estava acontecendo em Cafarnaum. Jesus curava, fazia, acontecia, mas o povo não se arrependia. Ele iria cobrar mais. Sabe nós, igreja? Jesus vai cobrar mais de nós do que daqueles que estão lá fora. Claro que servimos a um Deus justo. Mas se nós que estamos aqui vendo pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, vícios sendo deixados de lado, nós temos propriedade para anunciar a boa nova do Evangelho. Não temos mais tempo para hipocrisia. Muitas vezes a gente se preocupa em estar em um lugar, em um status religioso, mais do que ter intimidade com Deus. Então Jesus ele começa a falar isso, e aí depois ele diz, verso 25. Jesus diz assim: graças eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está dizendo assim: eu quero ser como uma criança. Que a maioria das palavras é perguntando como faz. Por que faz? E assume a sua vulnerabilidade e a sua humildade diante dos seus. O que Jesus estava querendo dizer aqui, eles não entenderam nada. Porque eles estão se portando como altos religiosos, como se já sabem de tudo, mas o coração não está verdadeiramente aquebrantado. Porque todos esses milagres o Senhor ocultou daqueles que se achavam. Mas as crianças humildes, puras, essa tem o reino dos céus. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, sermos humildes. Antes de qualquer coisa, a gente precisa chegar até a Jesus com humildade. Senhor, eu não sei nada, eu preciso que o Senhor me ensine tudo.
Senhor, eu estou aqui buscando, mas eu sei que tem mais, porque não tem fim a busca por Jesus. Você pode ver alguém com pós, mestrado, doutorado, MBA, PhD, nunca vai se esgotar o conhecimento de Deus. Nunca. Porque nós servimos a um Deus infinito. As nossas mentes humanas são incapazes de contemplar todo o agir do Senhor. O que Jesus está dizendo é, os humildes conhecem a mim. Aqueles que, às vezes, as pessoas não dão nada. São esses que verdadeiramente me conhecem. São esses que verdadeiramente são ensináveis. Nós não temos nada para entregar a Deus, gente. Nada. Pobres, falhos, míseros e pecadores, é isso que nós somos. Mas mediante graça e misericórdia, Ele nos escolhe assim. Quando a gente chega para Deus, a gente não tem como chegar falando, ó Deus, o que eu conquistei. Ó Deus, o que eu fiz, porque para Deus tudo isso é nada. Olha Deus, quanto que eu servi. Ou olha Deus, quanto eu ganhei no mês. Olha Deus, o que eu dei para minha família esse mês. Deus vai olhar e falar assim, eu sou dono de tudo. Isso para mim é nada. Corações humildes é importante. E muitas vezes, na nossa tentativa de sermos produtivos, de termos uma vida de alta performance, uma vida muito atarefada, esconde uma falta. E isso foi uma coisa que Deus falou muito comigo nesses 3 primeiros meses do ano. E naquele momento, Deus, Ele falou literalmente que às vezes a gente quer carregar com as nossas mãos aquilo que só Deus pode carregar. Às vezes a gente quer carregar nos nossos ombros algo que só Deus pode fazer. Será que eu me achava mais forte que Deus? Será que eu me achava mais capaz que Deus? E eu me lembro que eu tive um momento que eu falei assim, Jesus, o Senhor precisa me ajudar, porque nem eu sei o que é que eu estou sentindo. E naquele momento, louvando, era literalmente como se Jesus tivesse tirado várias coisas que estavam sobre as minhas costas, que às vezes nem eu sabia o que era. E Ele colocasse, nada que você carrega pode te tirar desse lugar aqui, desse quarto. Nada que você faz pode te tomar o tempo que você tem nesse quarto. Porque quem te sustenta não é as pessoas que você serve. Quem te sustenta sou eu, aquele que você serve. Eu não sirvo a minha rotina serve a mim. Eu não sirvo ao tempo, mas o tempo me serve. Eu não sirvo ao dinheiro, o dinheiro que me serve. Porque se eu sou filho daquele que é dono de todas as coisas, eu não posso servir ao que Deus não serve. Deus não serve a nada e nem ninguém. A Bíblia nunca nos mostrou um inimigo fora do controle. Muito pelo contrário, Deus é aquele que tem o controle em tudo. Como filha, o único que eu devo obediência é o Senhor. E depois daquele dia, a minha oração é, Senhor, eu quero dizer não para as coisas. Aí eu fui para outro extremo. Porque eu achava que eu tinha que dizer não para tudo. E esse é o nosso maior desafio como cristão. A gente não pode ceder às nossas emoções, porque não é a sua emoção que te governa, é você que governa a sua emoção. Mas também a gente não pode ceder a uma produtividade tóxica. Então a gente tem que caminhar ali no equilíbrio. E a vida com Deus é uma vida equilibrada. A vida com Deus é uma vida completa em tudo, gente. A vida com Deus é uma vida que não falta nada. Mas não é uma vida que supre as nossas expectativas. Isso aí, Jesus não nos prometeu. E aí no verso 28, os versículos que a gente conhece bem. Mateus 11, 28. Diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por ouvir a palavra,
eu fui naqueles momentos de confronto com Deus, porque às vezes eu faço isso. Deus, agora o Senhor vai ter que me explicar. O Senhor me prometeu um jugo suave, um fardo leve, porque eu tô vivendo assim, cansada, não aguento, eu tô cansada, não aguento mais, a boca que a gente tem é pra dizer isso. Não tenho tempo, não... Deus, eu quero viver a tua palavra. Porque a tua palavra me promete. Eu creio que isso aqui, cadê a Bíblia de vocês? Nem fiz isso hoje. É a palavra inerrante, infalível. Aqui nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Então, se a Bíblia diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, eu quero viver sob esse jugo. Só que quando a gente confronta Deus, ele fala, então tá bom, né? Vai ter que me escutar. Sabe qual é o problema? A gente descansa errado. O nosso descanso não é descanso. Tem alguns pontos nesse texto que a gente vai esmiuçar essa noite. Primeiro ponto, quem gosta de anotar, é necessário coragem para ser vulnerável. Não adianta você querer um tratar de Deus e você não ser corajoso para assumir que você precisa desse tratar. A palavra de Deus, qual foi o versículo? Vinde a... Quem é que vai? Nossa. Tem momentos da palavra que Jesus chega, mas a maioria deles, você que vai. Vinde a mim. E eu ouvi isso uma vez e eu disse, uau, eu não quero estar fora desse grupo. Sim, Deus, eu estou sobrecarregada, cansada, é o Senhor mesmo que eu preciso. Mas a gente tem que dizer que está tudo certo. Como é que tu tá? Tá tudo ótimo. Mentira. Mentindo pra tu e mentindo pro outro. Não. Mas a gente... Eu estou desesperada. Eu preciso desse descanso. Porque eu já entendi que nada vai me trazer ele. É necessário coragem. Antes disso, Jesus já tinha pregado. Ei, não adianta ter nariz em pé. Eu preciso da sua humildade. Eu preciso que você seja humilde. Eu preciso que você diga, eu não sei de nada. O que eu preciso mesmo é da fonte. Jesus é aquele que nos convoca a um lugar de descanso. Mas para isso você precisa sair do seu lugar. Vinde a mim. Ir até Jesus é o que muda a nossa vida. O tema dessa ministração também poderia ser esse. Vinde a mim. Porque se você vai até Jesus, tudo consecutivamente muda. Consequentemente. Tudo muda. Mas você precisa tomar o primeiro passo. E sabe quem vai te dar força para você dar o primeiro passo? Jesus. Porque Ele já deu o primeiro passo. Ele já fez o que era necessário. A segunda coisa. A palavra diz... Eu vos darei descanso. Qual é a fonte do descanso? Qual é a fonte do descanso? Qual é a fonte do descanso? Não é Netflix. E foi esse ponto que Jesus me pegou. Porque às vezes eu fazia o quê? Chegava em casa, eu tô cansada, eu preciso eu preciso da minha caixa do nada, eu preciso assistir uma série bem besterol, isso vai me dar descanso. Por isso que eu só estava sobrecarregada. Porque a minha visão de descanso estava errada. Eu não estou falando que não é para você assistir um filme com a sua esposa, ter um tempo de qualidade no cinema, não cancelar a Netflix, eu não estou falando isso. Mas a partir do momento que você faz isso achando que é um descanso, tá errado. E por isso que a gente só anda cansado. Por isso que eu só andava cansada. Porque eu tinha tempo de chegar no final do meu dia e assistir um episódio de 40 minutos. Mas eu não entregava 40 minutos a mais no meu último dia. Na minha cabeça eu já fiz meu devocional de manhã, tô aqui ouvindo podcast, tô ouvindo pregação. E eu chegava cansada. Aí eu fazia o quê? Deitava no sofá e assistia uma série. E isso não vai me trazer descanso. Eu poderia assistir uma série? Pode, eu não estou dizendo para você não assistir uma série. Mas se eu estou cansada antes, eu tenho que ir na fonte do descanso. E o versículo é claro. Quem alivia, quem dá descanso, o sujeito é Jesus. Eu vos darei descanso. E aí quando a gente vai olhar o que foi que Deus fez no sétimo dia?
Contemplou. Como foi o descanso de Deus? Eu acho que ele sentou e falou assim: uau, olha o que eu fiz. O descanso de Deus foi parar e contemplar toda a criação. Esse foi o descanso de Deus. E se Deus descansou, será mesmo que a gente precisa descansar? Óbvio. Deus não descansou porque ele estava cansado, porque Deus não se cansa. Mas existia um princípio que ele queria ensinar à criação dele. Toda criatura precisava ser ensinada a um pouco parar. Mas o parar de Deus não é estar inerte. E por isso que eu falei que temos que ter equilíbrio. Porque a gente vai para um limite que fala assim: eu não faço nada. Se Deus quiser, Ele manda do céu. Também não é assim não, gente. Nós vemos na história um povo que trabalha, um povo que construiu o tabernáculo, um povo que fez tudo. Mas a gente também não pode servir aos nossos prazeres e anseios de fazer com os nossos braços. O próprio Deus descansou no 7º dia. Como não crer num Deus que ensina não só biblicamente, mas na medicina, que contemplar a criação nos traz o verdadeiro descanso? Tomar sol, a vitamina D, eu acho que dá alguma coisa disso, não é? Quem criou o sol, gente? Deus. Olhar o azul do céu, quem criou o céu? Deus. Olhar o verde das árvores, quem criou as árvores? O próprio Deus. Tudo aponta para um descanso bíblico e que não tem nada a ver com prazeres mundanos. Você não precisa viajar para você descansar. Apesar de que eu amo viajar, viu? Pode me levar para viajar mais. Mas eu não preciso disso. Existem coisas que são essenciais, coisas que não são. Não é essencial viajar para você descansar. Mas se você pode fazer isso, amém. Porque você está literalmente se separando. Normalmente você não vai viajar para um lugar feio, né? Vai viajar para um lugar bonito. Estamos cansados porque estamos descansando da forma errada. Terceiro ponto. Jesus fala sobre um jugo. Repete comigo. Jugo. Todo mundo aqui sabe o que é jugo? A maioria. Mas eu vou trazer uma ilustração mais rápida. Cadê o irmão Tiago para nos ajudar? Aqui, quando Jesus fala sobre jugo, era um dialeto muito comum na época, por vários motivos. Primeiro, porque antigamente... Boa, Tiago. Claro que não é um jugo, né, estritamente. Quem sabe o que é um jugo estritamente vai saber que não é isso, mas dá para entender. Antigamente não tinha caminhão, na época de Jesus não existia caminhão. Então, quem é que transportava as coisas? O boi. O jugo era o que estava... A gente vai ser uns boi agora, rapidinho. Misericórdia. O jugo estava em cima dos dois bois e eles estavam cheios de cargas. E eles caminhavam juntos, boi. Com as cargas aqui, certo? Isso aqui é o jugo. Eita, isso aqui é o jugo. Ou o jugo poderia ser também, agora só... Sabe quando a gente vê as baianas e tal segurando coisa? Muita gente também usava o jugo para isso. Colocava aqui os alimentos, enfim. Isso aqui era um lugar que remetia diretamente a uma carga. Tiago, fiquei um pouquinho. Só que aí Jesus chega e fala assim: o meu jugo é diferente. O meu jugo é suave. Suave não é uma coisa que dói. O meu fardo, ou a minha carga, que era o que estaria sobre o jugo, é leve, não é pesada. E por que ele está ensinando isso? Porque naquele contexto existiam alguns jugos. O primeiro eram os impostos, realmente. Eram impostos abusivos, era aquela sociedade opressora. O segundo eram os fariseus, a lei. Ah, porque você tem essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Você tem que fazer isso, aquilo, não pode comer isso. Existiam muitas regras. E isso trazia peso para as pessoas. Mas quando
Jesus diz, ei, esse jugo que você vai carregar é o meu jugo, o que Jesus está dizendo é, quem carrega o peso para você sou eu. Sabe tudo aquilo que está te trazendo peso? Foca em mim, que eu te trarei descanso. Ele está chamando a gente para estar nesse jugo. Por quê? Porque primeiro Jesus ele não diz assim, sabe o jugo? Joga ele fora. Jesus diz isso. Jesus disse que a gente não vai ter jugo? Sim ou não? Jesus disse que a gente não vai ter carga? Sim ou não? Não. Temos um jugo. Temos uma lei a seguir. Temos uma ordenança a seguir. Temos uma carga, ou seja, temos responsabilidades a seguir. Mas tudo isso não vai ser um peso. Por quê? Porque você não vai estar sozinho. E quando a gente entende que esse jugo... Pode colocar de novo. Tiago é o meu Jesus hoje. Vem pro meu Jesus. E quando Jesus fala, olha, nesse jugo, você não vai estar mais sozinho. Porque você entendeu o que o versículo diz. Quem aqui está cansado, levanta a mão. Meio sobrecarregado. Pronto. Aí Jesus fala, já te expliquei. Vem a mim. Aí você não precisa fazer isso agora. Aí você anda até Jesus. Aí você começa a perceber as atitudes de Jesus. Porque quando você conhece Jesus, quando você vai até Jesus, você percebe Jesus não é igual a todo mundo. Jesus anda diferente, Jesus fala diferente, Jesus tem uma forma de ver a vida diferente. Mas Jesus fala assim, agora não é o seu jugo, é o meu jugo. E aí você olha para Jesus e você faz o quê? Você está sob o jugo de Jesus. E eu ouvi isso do pastor Douglas e isso mudou a minha vida. Porque quando você está sob o jugo de Jesus, você olha mais para frente do que para ele. Quando o boi está com o jugo, ele não fica olhando lá, porque aqui não dá, né? Aqui a gente dá para olhar para o outro. Mas quando a gente está com esse jugo no mesmo ombro de Jesus, a gente não só vai até Jesus, mas a gente olha como Jesus. A gente anda como Jesus. Porque Tiago é mais forte que eu, começa a andar aí. Não adianta eu querer medir os meus passos. Porque aquele que está carregando o fardo mais pesado é Jesus. Estar sob o mesmo jugo de Deus, sob o mesmo jugo de Jesus, é carregar aquilo que Jesus carregaria. Porque o que está pesado para mim, quem está segurando o mais pesado é Ele. É andar no ritmo que Jesus andaria. Não é se preocupar com o que você está levando, é se preocupar em apenas segui-lo. Quando você está com Jesus, a sua preocupação não é qual velocidade, onde eu vou dobrar, qual caminho, eu só vou seguir apenas. Quando o jugo que está é o jugo de Deus, eu não encontro peso, mas eu encontro prazer. Jesus, ele passou mais tempo com Deus do que resolvendo problemas. Amém. Porque ele sabia que isso aqui já foi resolvido na cruz. Porque ele já sabia o que ele iria fazer. Pode descansar o seu jugo, Thiago. E sabe o que muitas vezes tem feito esse jugo ficar pesado? O trabalho. O dinheiro. Sabe o que muitas vezes tem te levado a um lugar de descanso errado? Pornografia. Comida. É isso que você faz. Porque tá tão pesado, que eu preciso de uma válvula de escape. Aí eu bebo. Aí eu me prendo em vícios. Aí eu vou para uma pornografia. Aí eu me entrego aos prazeres deste mundo, que em 5 segundos pode te dar um alívio, mas nos próximos 30 você vai estar no fundo do poço. Aí você faz mais. Porque você ainda não entendeu que descanso não é uma conta bancária cheia. Você não entendeu que descanso é estar no melhor lugar do mundo. Esse não é o verdadeiro descanso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro diz.
jugo para si e fala assim, agora, Jesus, não sou eu que vou carregar esse fardo. Só que a gente quer fazer tudo com as nossas próprias mãos. Descanso não é inércia. Descanso não é você fazer nada. Descanso não é a ausência do que fazer. Descanso é estar sob o jugo de Cristo. E aí eu comecei a orar a Deus, entrando no último tópico. Deus, mas o tempo está muito curto. Como é que eu vou dar conta de fazer tudo que o Senhor me pediu se eu só tenho 24 horas? Eu preciso ser mais produtiva. E sim, você precisa ser mais diligente. Efésios diz sobre isso. Seja diligente com o seu tempo, porque os dias são maus. Mas a nossa diligência, ela caminha ao lado de Jesus. Porque a gente tem tempo, mas a gente não tem prioridade. Eu ouvi uma frase que dizia assim, quando a gente passa muito tempo com Deus, a gente precisa de pouco tempo para resolver os problemas. Porque Jesus tinha sacadas tão rápidas. Porque em todo o tempo ele não pegou o tempo dele com Deus e trocou com outras coisas. Porque tinha momentos que ele falava assim, eu sei que tem um monte de BO para resolver, eu sei que a minha empresa está um caos, eu sei que meu casamento está um caos, mas se eu for para lá sem ter a revelação do que Deus quer, eu não resolvo nada, eu perco tempo. Jesus gastava mais tempo em oração do que resolvendo os problemas. Jesus não demorava. Vocês já perceberam isso? Aconteceu um BO? Jesus tinha uma sacada. Não, porque ele tinha intimidade com o Pai. Uma multidão com fome. Os discípulos disseram, tá, então o que a gente vai fazer? Em 1 minuto apareceu o menino Jesus e falou, não, pega esse pão, levanta ali, reparte. Resolveu o BO. Só que na nossa vida a gente faz o contrário. A gente está ali, peraí que eu vou resolver. Não, eu vou estudar mais que eu vou ter a solução. Não, eu vou fazer um curso que eu vou ter a solução. Não, eu vou fazer isso que eu vou ter a solução. Para e vai orar, porque Deus é o dono de todo conhecimento. Se a sua vida está um caos, você não precisa fazer um curso, você precisa conhecer a Jesus, ir a Ele e Ele te dará descanso, estratégia e como fazer. Você não é crente só na sua área espiritual não, gente. Deus é um Deus de totalidade. Deus é o teu Deus no estudo, Deus é o teu Deus no teu trabalho, Deus é o teu Deus no teu casamento, Deus é Deus. Não é melhor você ter um conselho divino? Só que você não tem gastado tempo na presença do Senhor. Por isso que a maioria do tempo você está apagando incêndio. Era assim que eu me sentia. Como se eu vivesse apagando incêndio. Tem que resolver isso, tem que resolver isso. Você nem tinha tempo para planejar, porque você só estava apagando incêndio. Uma vida com Jesus é uma vida 100% na presença. Na nossa fraqueza, ele se faz forte. E sim, eu quero ser produtiva. Eu quero correr para as coisas do reino. Mas eu entendo uma coisa, que está lá em Isaías 40, é o último texto que eu vou ler. Faz forte, Isaías 40, 29. Faz forte ao cansaço e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero correr, eu quero fazer as coisas, mas eu vou fazer isso a partir do momento que a minha força não está em mim, mas está em Cristo, porque eu vou estar correndo, eu vou estar fazendo as coisas de Deus, mas eu não vou me cansar, porque nele eu encontro descanso. Muitas pessoas não querem mais vir para a igreja, não querem fazer parte de um discipulado. Ai meu Deus, hoje é dia de culto. Ai meu Deus, eita, tem aquela reunião na igreja, ai não aguento mais. Aqui é o seu lugar de descanso. Aqui é o seu lugar de dizer assim, não aguento Jesus, tira esse fardo, eu quero o teu jugo, eu quero essa promessa que a palavra diz. Nosso entendimento está errado. Deus nos chama para transformação de entendimento. Por isso que o que eu trouxe aqui, eu falei, pastor João, hoje a palavra vai ser 100% expositiva.
positiva, porque às vezes o que falta pra gente é entendimento. Não é necessariamente você chegar, receber um soprar do Espírito e depois você valorizar as coisas que não são Deus. Você vai estar cansado de novo, cara. Você vai vir aqui e vai dizer a mesma coisa. Não é negligenciar o que Deus te deu, mas não é fazer com que aquilo que Deus te deu governe a sua vida.